agradecer a presença de todos e todas aqui presentes nesse ambiente virtual, né? Esse novo normal, inclusive, que o professor Flávio colocou, né? Que a gente está forçosamente experimentando, né? Lógico que os eventos presenciais são bem mais calorosos, bem mais próximos, mas conseguimos nos adaptar, né? Temos que nos adaptar às novas realidades, né? Mas sem esquecer que futuramente estaremos próximos de novo presencialmente, né? A OAB da 12ª subseção, comemorando o mês da advocacia, né? Através da Comissão de Direito Ambiental, que eu tenho o prazer de presidir aqui na 12ª subseção, não podia ficar de fora dessas comemorações, e idealizou esse evento, né, trazendo 2 pessoas extremamente qualificadas para falar para todos nós, né, para que a gente possa ouvir o que eles pensam sobre a questão do urbanismo e meio ambiente, né, questões relevantes e controversas sobre o assunto. O professor Flávio e o professor José Ricardo Pereira Lira são 2, além de serem 2 juristas, são 2 amigos, né? Eu tive o prazer de ser aluno do pai do professor José Ricardo, né? O professor Ricardo Lira, durante o mestrado, uma pessoa maravilhosa. E vamos aqui iniciar esse evento, essa palestra. Primeiro, apresentar tanto o professor Flávio quanto o professor José Ricardo Pereira Lira. Doutor Flávio Hamed é doutor e mestre pela PUC São Paulo, em Direito, presidente da Comissão de Direito Ambiental da Seccional da OAB do Rio de Janeiro, autor de diversos livros, professor universitário, professor do mestrado da Universidade Cândido Mendes, aqui de Campos, autor de diversos livros, né? E advogado atuante na área ambiental. Se faltou alguma coisa, professor Flávio, me complete, por favor. Né? Professor José Ricardo Pereira Lira, advogado, atuante também, presidente da Comissão de Direito Urbanista e Imobiliário, da seccional da OAB do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Direito Ambiental da seccional da OAB do Rio de Janeiro, professor também, né? E advogado atuante, como eu disse, né? Atua na área do direito imobiliário, na área do direito urbanístico, na área do direito ambiental. Então, a gente tem só a aprender com esses 2 profissionais do direito. É um prazer vocês terem aceito o convite de participar desse evento, e a gente está ansioso ao ouvir o que os professores pensam sobre a questão do urbanismo e do meio ambiente. Como combinamos, o professor Flávio Hamed começa a sua exposição, e logo após o professor José Ricardo Pereira Lira faz a sua exposição também, e vamos ouvi-los atentamente, porque eu tenho certeza que o que os 2 professores têm a passar para a gente só vai engrandecer o nosso conhecimento. Tá? Fica à vontade, professor Flávio. Boa noite, meu querido amigo, presidente Jefferson Nogueira Fernandes, uma referência no direito ambiental, uma referência no magistério aí em Campos, né? E no Rio de Janeiro. É uma honra imensa poder privar aí da sua liderança em Campos, né? E da sua liderança como professor e como advogado que atua na Ordem dos Advogados, na Comissão de Direito Ambiental, não só presidindo a Comissão de Campos, como também na nossa Comissão da Seccional há muito tempo. Então, eu sou suspeito para falar do Jefferson e fico orgulhoso aqui de estar ao lado deles e de estar ao lado de vocês aí, porque nesse momento especial que a gente celebra a advocacia, né? A gente está aí no mês de agosto, nesse evento especial que celebra a advocacia, o segundo evento grandioso, né? Reúne aí já
quase 200 de pessoas, né? E que se dá, dessa vez, no ambiente virtual, mas marca aí da gestão do Jefferson, que realizou também o primeiro encontro do Fórum Regional de Comissões de Direito Ambiental na OAB de Campos, para discutir um tema exatamente que um dos temas que a gente vai discutir hoje, que é a questão do plano diretor. Então, é com imensa satisfação, Jefferson, que eu aceitei esse convite, né, que eu estar aqui do seu lado, estar do lado do meu querido amigo, parceiro, José Ricardo Pereira Lima, esse sim uma referência em direito urbanístico, né? A gente vem aqui falar um pouco do meio ambiente, mas o professor José Ricardo é uma referência, preside a comissão da seccional, aí, é um estudioso do tema, e que certamente vai trazer questões muito importantes nos debates que a gente vai, doravante, enfrentar. Eu vou em primeiro lugar, querer aqui dizer, Jefferson, que desses títulos todos que eu mais me orgulho foi o que você disse, ser advogado. E também ser professor e poder estar aí em campus, porque o professor está sempre querendo aprender, né, um pouco. Então, ele tem que se atualizar, preparar a aula, e para mim é um orgulho muito grande hoje estar aí, como você disse, engajado no programa de mestrado e doutorado da Universidade de Campos, exatamente na área de planejamento regional e gestão das cidades, né? E que trata de questões afetas a esse que é o tema central do nosso debate, que é a questão do urbanismo, que é a questão da vida nas cidades. E eu queria direcionar a minha fala, tentando estabelecer um diálogo, né, em termos do tema que você exatamente elencou. O tema é urbanismo e meio ambiente, questões controvertidas, né? Então, vamos lá, eu não quero fazer aqui uma regressão histórica, né? Mas essa ideia de urbanismo, né? Quer dizer, a própria palavra urbe vem lá de Roma, e ela está associada, urbe quer dizer Roma, né? Urbe quer dizer a capital, né, do império, e essa urbe, essa marca, né, do direito, essa marca dessa cidade que foi tão grandiosa e que, paralelamente a isso, a ser uma cidade grandiosa, foi a cidade que fundou o direito e transformou o direito numa arma de poder e numa arma de gregária. Enfim, então, a gente pensar em cidade significa a gente pensar em direito, a gente pensar em ordem urbana e pensar como essas coisas se articulam. Então, essa é a primeira referência histórica que eu quero trazer aqui, a guisa apenas de uma ilustração. É claro que Roma não foi a primeira cidade, né? A primeira cidade, os sumérios lá criaram as primeiras cidades, né, entre 4.000 anos e 2.000 anos antes de Cristo, onde hoje as primeiras cidades, né, onde as maiores delas, né, a maior dela é onde se situa hoje Bagdá, no Iraque, são as grandes. Mas Roma, ela teve esse marco. Então, eu não vou ficar aqui em referências históricas, o que eu queria dizer aqui é, primeiro, explorar um pouco essa palavra urbanismo, né? E para tratar da questão do meio ambiente, porque pensar em urbanismo é pensar a urbe, essa urbe que os romanos conceberam, né, como uma cidade onde as pessoas se agregam para produzir riqueza, para produzir cultura. Não estamos mais falando do meio rural, estamos falando hoje, no Rio, trazendo a questão para o Brasil, um local onde vive 85% da população brasileira e que ocupa 1% do território brasileiro, né? Isso é que as cidades ocupam 1% do território brasileiro, mas é onde vive 85% da população brasileira, que traz, o que revela aí uma série de problemas, né? Uma série de problemas do ponto de vista espacial, de gestão desse espaço, de organização desse espaço, de acesso equitativo aos recursos que esse espaço proporciona. Então, eu acho que esse é um tema que me parece assim, preliminar, né, da gente tratar. Mas a ideia de urbanismo, né, é uma ideia que chama atenção, porque quando a gente fala em urbanismo, a gente pensa que numa profissão, no ofício, que é dar ordem à cidade, né? E a primeira questão que surge, né, quando a gente fala em urbanismo, é que urbanismo que a gente está falando, né? Então, a profissão do urbanista, ela inicialmente, ela está associada a uma ideia
de que você tem que transformar a natureza, você tem que atuar para transformar aquele espaço, que é um espaço indomável, num espaço civilizado, né? E aí, na esteira dessas grandes transformações, vem exatamente a ideia de que a cidade está ligada a um projeto iluminista, de quê? De avanço sobre a natureza, de domesticação da natureza. Pega uma cidade como o Rio de Janeiro, a gente entende o que a gente está falando, né? Uma cidade que foi aterrada, ela para existir enquanto cidade, ela teve que ser aterrada, os seus rios tiveram que ser cobertos, e hoje a natureza cobra a sua dívida, né? Então, essa ideia do urbanismo que vinha lá, que veio, que matizou, por exemplo, intervenções severas no ambiente de habitação urbano, né, como, por exemplo, no governo Pereira Passos, no início do século XX, no Rio de Janeiro, né, onde se quis resolver transformar o Rio numa cidade, numa Paris tropical, né? Essa ideia ela só foi possível a partir de uma ideia, de uma visão de que o urbanismo era uma ciência, né? era uma ciência, uma técnica destinada a ordenar o convívio humano em proveito de um uso invariavelmente ligado a uma questão sanitária. Isso é importante dizer, está sempre esse discurso sanitário, a gente está aí discutindo a Covid, como é que a gente vai tratar, e a questão é tão atual, né, Zeca, porque realmente a gente está aí tratando de questões sanitárias. Pode ou não pode? Como é que vai usar a praia? Quem que pode usar a praia? Pode usar qual a distância, etc. E o governo lá impondo as suas normas. Contraposto a essa ideia de urbanismo, essa ideia anterior de urbanismo, nós temos uma ideia de urbanismo atual, em que não deixa de ser uma técnica, né, de você, mas não uma técnica de domesticação, uma técnica de identificação de vocações, que são vocações geográficas, vocações culturais, vocações ecológicas, que fazem com que esses experts, né, os urbanistas, esses que estudaram arquitetura, mas não para pensar apenas o estético, mas para pensar a função de algo, que é a função da cidade em proveito do ser humano, vai se dar. Essa ideia desse novo urbanismo, ele não deixa de ser uma técnica, mas ele vai se coadunando com o que a gente vai trazer aqui para o campo do direito, né? que é uma ideia de que a cidade ela não é uma escolha do governante. A cidade ela vem ela ganha um contorno, né? E aí vamos trazer a questão para não me alongar demais aqui nas minhas considerações, mas vamos trazer a questão para a Constituição de 1988, ela passa a ser concebida como um espaço, como um bem de uso comum do povo. O espaço urbano, ele não se contrapõe mais à natureza, ele é tratado, a natureza está dentro dele como ele está dentro da natureza. Não há uma dicotomia entre natureza e cultura, porque natureza, cultura, trabalho natureza, cultura, trabalho fazem parte desse cenário que forma aí esse espectro onde todos nós, cidadãos, vamos habitar, vamos morar, vamos consumir e vamos trabalhar. Então, o espaço urbano que a gente fala, né, ele é concebido a partir da Constituição de 1988, e o urbanista é aquele que vai nos ajudar a fazer leis que representem as vocações desse espaço da cidade, mas a partir das aspirações que não são dos governantes, são aspirações dos cidadãos, para que esse espaço traduza qualidade de vida para aquele que é o seu dono. O dono da cidade é o cidadão. A partir da Constituição de 1980, é muito interessante se a gente pegar, você, Jefferson, como professor de Direito Ambiental, de Direito das Cidades, aí, Direito Urbanista, sabe perfeitamente. Se a gente pega a Constituição, a gente não fala mais em administrado. A gente antigamente falava administrador e administrado, como se o poder público tivesse uma hegemonia sobre... Não, a gente fala em habitantes da cidade. Os habitantes da cidade são aqueles que detêm o direito sobre o uso do espaço.
E não existe a cidade. O que existem são cidades. Campos é uma cidade. Rio de Janeiro é outra cidade. São Paulo é outra cidade. Como é que a gente vai ordenar esse espaço urbano? Segundo técnicas projetadas por arquitetos, geradas nas universidades? Não. Esse espaço, essa ordem urbana, ela tem que ser... ela exige, sim, uma técnica para identificar vocações. Mas as aspirações em relação a esse uso do espaço, quem faz é o próprio cidadão, através de um instrumento fantástico, consagrado na Constituição, objetivado no Estatuto da Cidade, que é o plano diretor, que vai lá dizer qual a função social que a propriedade tem. Então, o que eu quero dizer inicialmente é que nós temos aí um espaço que o Celso de Mello vai, o espaço urbano, né, ou meio ambiente artificial, onde você tem meio ambiente natural, onde você tem meio ambiente cultural, e onde você tem meio ambiente do trabalho. Ou seja, todas essas dimensões fazem parte desse ambiente urbano que a professora Consuelo Yoshida muito bem denomina como meio ambiente síntese. E como é que essas dimensões ambientais vão conviver? Sempre de modo conflituoso, né? Porque e aí são as questões onde surgem as questões controvertidas relacionadas ao urbanismo e meio ambiente, porque efetivamente existem espaços da cidade em que vão ganhar um valor econômico maior e, portanto, despertar uma ânsia de exploração maior. Só que, eventualmente, essa ânsia vai ser contida em função, seja de atributos ecológicos, seja de atributos culturais. Então, eventualmente, eu não vou poder construir um prédio na casa que pertenceu a Santos Dumont, porque a casa, eventualmente, pode vir a ser reconhecida como um patrimônio cultural da cidade e, portanto, e não só a casa, como o entorno da casa. Isso traduz uma dimensão não pública, é importante que se diga isso, mas uma dimensão coletiva que pertence a todos os cidadãos e que vai impedir que um particular faça uso, desde que reconhecido o atributo cultural daquele bem. Por quê? Pelo atributo cultural por si só, não tem o valor que ele representa para toda a coletividade. O mesmo se dá em relação à questão, por exemplo, a questão a questão dos atributos ecológicos. Efetivamente, teremos aí uma série de bens, né, uma série de espaços na cidade que vão ser ali reconhecidos, serão reconhecidos pelos seus atributos ecológicos. Esses espaços eles estarão a merecer, ou por parte do plano diretor, ou por parte de leis especiais, ou por parte de outros instrumentos legais, por exemplo, como a Lei 9985 de 2000, o reconhecimento do seu valor ecológico, mediante, claro, critérios de legalidade, processo administrativo, consultas públicas, estudos técnicos. Então, o que eu queria marcar aí de modo importante, em primeiro lugar, para abrir o debate, né, eu acho que a gente vai continuar aí com outras discussões, mas para abrir o debate é que não há mais essa dicotomia entre natureza e cultura. Nós estamos falando de um só espaço onde convivem essas dimensões todas, né, que devem ser harmonizadas, né? E o urbanismo ele tem um papel, o urbanista, né, ele tem um papel importante no sentido de identificar isso. Quer dizer, tanto é que se diz que o plano diretor não é só uma lei, o plano diretor é um instrumento técnico também para que você possa efetivamente identificar as vocações e ser transformado em lei segundo as aspirações dos cidadãos, né? Então, esse ponto me parece muito importante, né, para a gente destacar. E o outro ponto é que, na verdade, todo esse processo, né, ele é um processo de construção coletiva, né, um processo de educação coletiva, de pedagogia coletiva, não para que haja, do ponto de vista jurídico, uma
socialização do espaço urbano, quer dizer, ninguém quer, e o plano diretor não quer isso, o capítulo da ordem urbana não quer isso, o estatuto da cidade não quer, ninguém quer abolir a propriedade privada, mas compreender que a propriedade privada tem uma função socioambiental, e ela tem que ser gerida em função desse amálgama que ela estabelece, desse diálogo que ela estabelece com os espaços coletivos da cidade, sendo ela mesma um espaço coletivo. Existem autores que dizem que a propriedade privada tem a sua feição coletiva, né? E tanto tem a função coletiva que a propriedade não pode causar poluição. Hoje não se exerce mais o direito de propriedade, como nós aprendemos na época da faculdade, né, professor Zé Ricardo, que o proprietário tudo podia fazer, inclusive destruir a coisa. Não se pode. Se você tem uma propriedade que tem um fragmento de Mata Atlântica, etc., você vai ficar ali restrito por aquela limitação legal que a lei define, né, e sem prejuízo da lei definir, os cidadãos, através do plano diretor, podem criar outros tipos de limitação a esse direito, sem que caiba qualquer tipo de indenização. Claro, tem uns casos que cabem. E aí nesse espectro enorme é que se vai descortinar um rol imenso de conflitos, não apenas entre aqueles administradores que eleitos acham que são donos da cidade, não são, porque a cidade pertence ao cidadão, a cidade pertence aos seus habitantes, o prefeito, o governador, o prefeito ele é um mandatário, né, dessas aspirações, e também os legisladores, né, municipais, mas também em relação à iniciativa privada, que vai poder, tem todo o direito de exercer toda e qualquer atividade, mas ela estará ali constrangida, né, por uma normativa específica no âmbito do patrimônio cultural, no âmbito do meio ambiente natural, no âmbito do meio ambiente do trabalho, e também por normas que vão definir, no âmbito daquela cidade, como é que ela pode ser usada em proveito do cidadão, sem que com isso seja ferido o direito de propriedade. Então, são desses contornos que emergem aí uma série de discussões, né? Eu acho que o professor Zé Ricardo vai se debruçar sobre um deles, né? Exemplificativamente sobre um deles, né? Mas sobre essa vertente e de uma concepção errada que surgem as ideias que, na verdade, acabam desbordando no judiciário e desafiando ações judiciais. O proprietário que acha que pode tudo, porque é proprietário, e o detentor do poder político que acha que é dono de algo que é público, que ele ganhou, então aquilo é meu, eu posso fazer o que eu quiser no meu mandato. Não pode. A gente tem o espaço coletivo, ele tem regras que são regras definidas através de um programa muito específico, que é um microsistema, que é o Estatuto da Cidade, e que se amolda, que tem outros desdobramentos, né, que são, só para encerrar, com um exemplo muito claro do que eu estou falando, uma decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi anulado uma lei de onde é... Agora me falou o nome da cidade, mas eu vou lembrar antes do final de Osasco, né, foi anulada uma lei de uso do solo, em que o tribunal entendeu que, como era uma lei de uso do solo, que ela dispor sobre a organização da cidade, ela deveria ser submetida à consulta pública e não foi, e, portanto, o órgão especial ela anulou, ela reconheceu a inconstitucionalidade da lei. Então, é com isso que eu faço essa pequena, mínima intervenção, né, abrindo para o debate, agradecendo antecipadamente o convite, parabenizando os advogados e advogadas aqui presentes, manifestando a minha satisfação de poder estar aí na presença do Jefferson, do José Ricardo e de todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Obrigado ao Flávio. Na verdade, o prazer é todo nosso. Mais uma vez, o Flávio está participando de um evento da Comissão de Direito Ambiental da 12ª Subseção, né, com todo o conhecimento que ele tem sobre o ambiente artificial, sobre a matéria do direito ambiental, né? Como ele mesmo lembrou, em novembro do ano passado,
A gente teve um grande evento aqui no município de Campos, que conseguimos reunir um grande número de pessoas, salvo engano, foram aproximadamente 300 pessoas dentro do auditório da subseção, né? Evento foi realizado não só pela Comissão de Direito Ambiental da 12ª, mas também pela de Macaé, que na época era presidida pela doutora Aline, que está aqui presente, né? Uma boa noite para a doutora Aline, pelo doutor Murilo, também da Comissão de Direito Ambiental de São Fidélis, município próximo ao nosso aqui, que sofre também com alguns problemas na área ambiental. Claro que todos os municípios sofrem com todos os problemas na área ambiental, e hoje a gente debate essas questões. O doutor Murilo também está aqui presente. Queria também dar uma boa noite, além de todas as pessoas presentes que a gente já falou, e todos que estão presentes também, os membros da Comissão de Direito Ambiental da 12ª Subseção, que contribuíram aí para a gente realizar esse evento, né? Muito importante tudo que o professor Flávio falou, principalmente, eu acho que nesse momento atual que a gente está vivendo, que é um momento de eleições municipais, né? Definir exatamente quem vai governar e quem vai planejar a nossa cidade, né? O nosso ambiente artificial. Isso é muito importante, a gente conseguir reunir uma série de profissionais que consigam, junto com possíveis prefeitos, com os prefeitos eleitos, né? Construírem um ambiente mais adequado. E prova disso é esse momento que a gente está passando de pandemia, como é que quanto mais a cidade for planejada, menos impactante é para a vida das pessoas, né? E a gente tem percebido isso agora. Então, gostaria agora de passar a palavra para o professor José Ricardo Pereira Lira, que também vai nos dar o prazer de ouvi-lo e adquirir um pouco mais de conhecimento com a distribuição do conhecimento que ele possui sobre a matéria. Fique à vontade, professor. Inicialmente, queria agradecer ao professor Jefferson a oportunidade de participar desse evento, desse dia comemorativo do advogado, a partir dessa iniciativa, né, da subseção de Campos. Agradecer ao Flávio Armetti, que também é meu parceiro de vida, das lidas, né, das profissionais, das disputas, e meu grande amigo. Agradecer as pessoas que estão aqui nos ouvindo nessa hora da noite. Bom, o tema seria buscar compartilhar experiências em torno de temas controvertidos, né, certo? Que envolvem o direito urbanístico, que seria uma espécie de direito ambiental artificial, né? O direito ambiental não natural, que é essa questão das cidades propriamente dito. E realmente o que eu tenho experimentado, estudado e buscado entender, percebendo a dificuldade do assunto, inclusive até acordos do Supremo revelando toda uma certa dificuldade de compreensão disso, tá certo? Está nessa questão do perfeito enquadramento, tá certo, do direito de construir. O direito de construir, ou vou falar de uma forma menos técnica, tá? O direito do poder público cobrar para alguém construir, seja do ponto de vista do potencial construtivo, seja em função da mudança de destinação, mas seja qual for o motivo, exigir dinheiro para que o proprietário possa construir somente mediante pagamento. Em que circunstâncias essa condicionante é uma condicionante legítima e harmônica com o sistema jurídico em vigor? Eu digo isso porque o que eu tenho percebido é que, de alguma forma, a partir do desenvolvimento do direito urbanístico, do direito das cidades, que veio de uma forma moderna, com uma série de institutos extremamente importantes, utilíssimos, para permitir que a cidade tenha o seu desenvolvimento planejado, de forma harmônica com o direito de propriedade. Ele tem toda uma concepção extremamente moderna. A grande verdade é que, na hora em que se põe em prática esse arcabouço legal, essas faculdades, essas diversas ferramentas à disposição do poder público e do legislador, tá certo? O que a gente tem visto, eu pessoalmente tenho visto em alguns momentos, tá certo? É um problema de desvirtuar a ferramenta, desvirtuar o instituto,
desvirtuar a finalidade do Instituto, colocando em xeque a utilidade real do Instituto, tá certo? Em nome de propósitos outros que são relacionados ao processo de arrecadação. Afinal de contas, a gente estará falando de dinheiro. Nesse momento, o tema que eu gostaria de trazer à reflexão não é exatamente apenas, quer dizer, a necessidade de ter uma cidade organizada, a necessidade de ter a propriedade, de certa forma, não absoluta, em que se possam conjugar os interesses privados com os interesses sociais, urbanísticos e ambientais que estão inerentes à propriedade. Mas como conjugar isso de uma forma legítima e que não também comprometa de forma mais do que o legalmente aceitável, mais do que o constitucionalmente aceitável, o direito de propriedade privada, que também, a verdade é que, de uns tempos para cá, o termo função social da propriedade, digamos assim, ele adquiriu um glamour e ele passou a ser o objeto do desejo de todos os estudiosos e de todos os doutrinadores. E todo mundo fala da função social da propriedade, da importância da função social da propriedade. Mas a grande realidade é que a função social da propriedade ela restringe e limita um outro direito, que é o direito de propriedade, tá certo? Que tem que ser também respeitado e entendido dentro do modelo constitucional que a gente tem, onde a propriedade privada é um dos direitos fundamentais das pessoas e da própria atividade econômica, segundo o modelo de desenvolvimento social e de organização da sociedade que foi escolhido na nossa Constituição. E o que eu percebo? Na verdade, o Brasil tem essa situação interessante que eu queria mencionar, que nós temos uma capacidade de uma produção legislativa extremamente de alta qualidade. Muitas vezes a gente critica o Brasil pelo excesso de leis. É lei para tudo, é lei para isso, é lei para aquilo. Tudo bem que tem um excesso de lei, tem uma inflação legislativa, mas, ao mesmo tempo, nós temos alguns diplomas legais que são sensacionais. A Lei das SA, de 1974, ela foi uma verdadeira revolução na forma de organização das sociedades. O Código de Defesa do Consumidor, que podem criticar ou não, ele foi capaz de transformar a sociedade, modificar a relação de consumo, educar o fornecedor, teve uma função enorme. E o Estatuto da Cidade, por outro lado, é também um instrumento, um conjunto de regras extremamente moderno, eficiente, em linha com o que há de mais de estado da arte em matéria de intervenção do Estado num ambiente de economia privada e sujeita à livre iniciativa e com respeito aos direitos individuais, quer dizer, não uma economia totalmente estatizante. Então, ele é um instrumento muito interessante. Mas, na medida em que ele é deformado, na medida em que ele é utilizado de forma inadequada, na medida em que ele é transformado, por exemplo, numa ferramenta de arrecadação, como aconteceu hoje no Rio de Janeiro, com a tal da lei do puxadinho, mais uma vez, diga-se de passagem, eu acredito que esse tipo de iniciativa, esse tipo de contribuição do gestor público, na verdade, é uma contribuição feita para demolir a qualidade do diploma legal. Porque na medida em que se vai praticando atos em desconformidade com o Estatuto da Cidade, em desconformidade com a Constituição, com total ignorância ao plano diretor e coisas desse tipo, a título de direito urbanístico, na verdade, o que se faz, na minha opinião, é um movimento, tá certo, de desmoralização desse conjunto de regras, tá certo? O que acontece, eu acho aqui assim, interessante mencionar, tá certo? Assim, na verdade, a Constituição, vindo lá de cima até chegar na lei municipal, propriamente dita, a gente tem uma estrutura hoje no direito urbanístico que ela conjuga, em primeiro lugar, dentro da própria Constituição, tá certo? As regras que garantem o direito de propriedade, a propriedade privada, tá certo? O direito de usar, fruir, dispor daquela coisa, tá certo? Conjugado com a sua função social.
do ponto de vista da propriedade imobiliária urbana, essa função social está na Constituição no artigo 182 e 183, tá certo? Especialmente no 182, que vem para limitar, é ali que é a concretização dessa limitação ao direito de propriedade também constitucional. Para dizer que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tá, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, a própria Constituição diz que, tá certo? A maneira com a qual haverá essa limitação ao direito de propriedade, ela provirá desse artigo 182, segundo a qual uma lei, que no caso será, do ponto de vista de regulamentação dessa regra constitucional, seria o Estatuto da Cidade, tá certo? É a partir dentro desses limites do Estatuto da Cidade que o poder público poderá agir, interferir, orientar, fixar diretrizes para a cidade, inclusive restringindo o direito de propriedade. Tá certo? Mas fora dessa diretriz fundamental, haverá, em princípio, uma inconstitucionalidade, porque, na verdade, você estará fora, tá certo, dessa previsão da própria Constituição que limita a propriedade imobiliária urbana. O Estatuto da Cidade, tá certo, que seria, então, essa diretriz geral fixada em lei, prevista no artigo 182 da Constituição, tem uma série de regras que são de alta intervenção, o IPTU progressivo no tempo, tá certo? Que não é uma ferramenta fiscal de arrecadação neste momento. O IPTU é um imposto territorial, mas quando se busca essa ferramenta do imposto progressivo no tempo, tem o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir, a operação consociada urbana, a transferência do direito de construir. Essas possibilidades todas, tá certo? Elas devem ocorrer nos limites do Estatuto da Cidade. Se não estiverem dentro do limite do Estatuto da Cidade, tá certo? Eu entendo que a intervenção, por mais que se queira dar função social à propriedade imobiliária urbana, e por mais que se queira, tá certo, dar preponderância ao interesse coletivo sobre o individual, tá certo? No plano, você não pode ignorar a existência do interesse individual. Então, eu acho que a concretização do interesse coletivo sobre o individual se dará no âmbito do Estatuto da Cidade, que é a regra ali prevista. Também, no caso da lei de loteamentos, também a 67 e 66, pode ser também tratada aqui como um dos elementos. Mas vamos encaminhar pelo Estatuto da Cidade para chegar ao ponto que eu estou querendo apresentar como uma das questões atualmente polêmicas relacionadas a esse direito. Tá certo? O direito de construir, como ele era até a Constituição de 88, a pessoa podia construir tudo o que quisesse, observados as limitações edilícias, de recuo, afastamento, gabarito e tal, tá certo? Mas dentro da própria propriedade você sofria dessas limitações edilícias ou direito de vizinhança, negócio de 1,5 metro da janela e coisa assim. Fora daí a pessoa tinha o direito de construir. Tá certo? Quando vem esse novo modelo, que é fruto da Constituição, que tem lastro no artigo 182 da Constituição, que gerou o Estatuto da Cidade e que permite a cobrança de contrapartida pela construção, especificamente no tema da outorga onerosa do direito de construir, o que se entende que ocorreu? Na hora em que o poder municipal, através do plano diretor, estabelece o coeficiente básico de construção, porque antes disso até, porque o que eu tenho lido e visto é que, na verdade, a propriedade hoje em dia, ela não tem exatamente um direito de construir. O que existe é o potencial construtivo. Mas de quem é o potencial construtivo? Essa que é a pergunta. Quando o plano diretor estabelece uma determinada área, subordina uma determinada área ao regime da outorga onerosa do direito de construir, e isso quem faz é o plano diretor, que é ele quem define quais são as áreas que estarão sujeitas a esse modelo de exercício do direito de construir, ele estabelece o coeficiente básico, que é aquela vamos supor que seja uma vez a metragem quadrada da área. O terreno tem 2.000 metros, eu posso construir 2.000 metros de área construída, se o coeficiente for 1. Tá certo? Aí eu vou ter que respeitar o afastamento lateral, o recuo, etc. Tal, mas poderia construir até uma vez a minha área
sem ter que pagar. Então, nesse momento, até ali, vai o meu potencial construtivo, o potencial construtivo privado. Mas o que excede esse potencial construtivo, tá certo? De acordo com o plano diretor, tá certo? E que que excede o potencial construtivo básico, é tratado, na verdade, como um bem de propriedade do município. É um bem dominical do município, segundo até a lei municipal paulista, que trata dessa forma. Então, se eu tenho direito de construir, eu tenho um lote de 2.000 metros, o potencial básico é uma vez a metragem, eu posso construir até 2.000 metros, mas o plano diretor admite que eu construa até, digamos, 2 vezes mais, até 3 ou 6.000 metros, desde que eu pague a contrapartida, eu estou pagando o quê? Eu estou pagando por um bem que é o potencial construtivo de titularidade de propriedade do município. Como é que eu criei essa situação completamente sui generis e que não existia até 1988? Tá certo? Porque o artigo 182 previu a figura do Estatuto da Cidade, que é a lei com as diretrizes. Esta lei veio e criou a outorga onerosa, tá certo? Nos artigos 28, 29 e 31, ou 33, na verdade, 33 do Estatuto da Cidade, tá certo? Regulando como é que essa coisa funciona. Então, para dar um exemplo rápido, o artigo 28 diz: o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Então, o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico. Se o coeficiente de aproveitamento básico for, como eu mencionei no exemplo, uma vez a área do lote, o lote tem 2.000 metros, até 2.000 eu posso construir sem pagar. A partir dali, o plano diretor vai dizer até o limite máximo também, que não é até o céu, é até onde foi fixado no plano diretor, tá certo? Eu vou fazer mediante pagamento, na verdade, em troca de um bem municipal que foi criado por esse mecanismo. O mesmo acontece no 29 em relação à alteração de uso do solo. Eu tenho uma alteração de uso do solo que gera uma valorização do imóvel. Era só residencial, passou a ser residencial e não residencial, comercial, industrial. Aí tem que pagar lá a contrapartida, segundo quem? O plano diretor poderá fixar as áreas nas quais, etc. Então, o que eu acho importante aqui é mencionar o seguinte: criou-se um novo sistema. A propriedade passou a ter realmente uma limitação em que o interesse coletivo se sobrepôs e se interpôs, inclusive, entre o proprietário e o interesse individual do proprietário. Tá certo? Tudo certo. Essa é a Constituição de 88. Esse é o Estatuto da Cidade. Esse é o combinado que não é caro. Se a coisa acontecer desta forma, é assim que ela deve acontecer. Mas o que a gente tem visto hoje em dia nos municípios em geral, não é um privilégio, entre aspas, ou ao oposto, para não dizer o oposto, do Rio de Janeiro, mas de outros lugares também, embora o município do Rio seja um cliente dessa inconstitucionalidade. Tá certo? Criar o que tipo de situação? Eu cobro a contrapartida, independentemente do plano diretor, independentemente de coeficiente básico de aproveitamento de terreno, sem qualquer distinção entre o potencial construtivo básico de propriedade do proprietário e o excedente, que é de propriedade do município. Não tem essa questão. Tá certo? E cobro a que título? É uma deformação da mais-valia. O que tem acontecido de um modo geral? Antigamente, você tinha uma construção irregular. Aí o município vinha e dizia o seguinte: olha, se você pagar alguma coisa X aqui até o dia tal, você regularizou a sua obra irregular. Então, eu fiz uma cobertura indevida, fiz um puxadinho, fechei uma varanda, aquelas coisas que a gente conhece. Vem a lei municipal, abre uma janela e diz: se você pagar não sei quanto até o dia tal, você regulariza. É um pagamento estranhíssimo. Se a gente buscar a natureza jurídica desse pagamento, dessa mais-valia, é alguma coisa que não se coaduna com essa legislação moderna que o Brasil passou a ter a partir dos anos 80. Esse fenômeno, inclusive, é um problema bem anterior à própria Constituição de 88. A gente tem tido essa mais-valia para regularização de construções irregulares anteriores,
Existe uma decisão do Supremo que classificou este pagamento como um pagamento a título de multa compensatória pela infração cometida. Então, eu cometi uma infração, paguei a multa, que é a mais-valia, e regularizei a minha construção irregular, que estará em desacordo com os parâmetros urbanísticos daquele imóvel, daquele local. Mas, por esse mecanismo, tá certo, eu vou lá e pago. O que tem acontecido, a evolução desse negócio? É que o cara vem e diz, além dele cobrar mais-valia para legalizar, ele cobra mais-valia para licenciar o que não foi construído. Ele vem e diz, olha só, se você pagar X, nesse teu imóvel aí que você só pode construir, vamos supor, tá? 5 pavimentos, você vai poder construir 10 pavimentos. Então, eu vou vender para o cara um potencial construtivo a título de mais-valia, que eles estão dando um novo apelido, é o mais-valerá. Fica mais-valia para o passado, mais-valerá para o futuro. Tá certo? A pessoa, na verdade, vai pagar, não para legalizar, ele vai pagar para construir uma edificação ilegal. Porque não há uma mudança no parâmetro urbanístico. A pessoa só constrói se ela pagar aquela verba durante um período, 60 dias a contar da lei. Se você pagar aqui, me dá o dinheiro aqui para o bolso, vou fazer aqui alguma coisa com esse dinheiro, e você pode construir. Vendi para você um direito de construir. Mas que direito de construir vendido é esse, numa situação em que o plano diretor não fez a previsão do coeficiente básico de aproveitamento do terreno, não fez a previsão de qual é o excedente que integra a propriedade municipal, não tem essa regra. Simplesmente o cara vai e diz, olha, se você quer construir um giral no seu segundo andar, pode construir, mas tem que pagar. Eu deixo você construir, você paga aqui. De onde vem esse interesse coletivo, esse interesse público, essa função social da propriedade? Qual é a índole urbanística de uma regra com essa característica? É absolutamente nenhum. Porque se eu posso construir um giral, se o ATE, que é a área total edificável, não está estourada, por que eu não poderia construir um giral? Ah, não pode, mas se pagar, pode. E se não pagar, não pode. Por quê? Qual é o problema que existe para a cidade? Se é um problema, não deveria poder construir nunca. Uma coisa é regularizar o passado, que eu já acho polêmico, mas que a jurisprudência acabou, com a decisão do Supremo, salvo engano do Marco Aurélio, entendendo que existia essa natureza de multa compensatória por uma infração anterior. Tudo bem. Então, a pessoa pagou. Agora, eu cobrar para construir em desacordo com os parâmetros urbanísticos, tá certo? Num determinado período, e passar a poder ter uma edificação ilegal, legalizada pelo pagamento anterior, é uma invenção que não tem lugar nenhum. São situações como essas que eu digo que são extremamente polêmicas. O que acontece? A partir do momento em que se começa a aceitar, legitimar esse tipo de exigência, esse tipo de condicionante, que muitas vezes ela é agradável. O cara está lá parado no terreno dele. Ele só pode construir de acordo com a legislação regular, bem feita, corretinha. Ele só pode construir 5 pavimentos. 5 pavimentos de não sei o quê. Aí vem o prefeito e diz, não, olha só, se do lado aqui de você tiver uns prédios com 20 metros, com 20 pavimentos, você pode subir de 5 para 20. Mas tem que me pagar 15 em contrapartida. De preferência antes da eleição. Porque senão não serve mais nada. Só pode pagar até 60 dias, 30 dias, alguma coisa desse tipo. Esse tipo de regra, que de certa forma é o que aconteceu hoje, e já vem acontecendo, se você olhar o Rio de Janeiro, o município do Rio, a gente está com essa lei complementar 219, que é de hoje. Antes dela tem a 192. Antes da 192 tem a 156. Antes da 156 tem a 99. E se você for indo para trás, até a 33, são todas, na verdade, regras para arrecadar recursos em momentos que eles têm lá a necessidade. No caso da lei, por exemplo, de hoje, ela tem uma característica ainda interessante, que ela diz o seguinte, ela diz que a destinação da arrecadação dessa contrapartida vai ser o combate à Covid e o pagamento de pessoal. A lei federal que instituiu a pandemia, né, aquele negócio, como é que é o nome disso que tem? Esse problema nacional que a gente tem agora, né, essa coisa aí, esse estado de calamidade nacional, ele veio e disse
que está mudando a lei lá de responsabilidade fiscal. Ela disse que as verbas arrecadadas que tinham uma vinculação específica vinculada poderiam ser desvinculadas durante o período da pandemia, desde que fossem utilizadas para combater a própria pandemia. Tá certo? E aí o projeto de lei já veio dizendo que, na verdade, a arrecadação dessa contrapartida ela já nasceu desvinculada, porque a lei vincula. Porque se você olhar o Estatuto da Cidade, que é um instituto sério, que limita decentemente a propriedade, que faz prevalecer o interesse coletivo sobre o individual de forma inteligente, saudável, que deve ser prestigiada, ela diz o seguinte: você pode criar a contrapartida nessas condições, através de um plano de forma consonante com um plano diretor, que está, inclusive, sujeito à audiência pública, à consulta pública, as pessoas têm que se pronunciar, tá certo? Tem todo um mecanismo, inclusive a lei do plano diretor, que é uma lei municipal, goza de uma certa preponderância sobre as outras leis da mesma hierarquia. Se o plano é uma lei complementar, ele não vai ser alterado por uma lei complementar. Ele tem que ter uma lei com natureza de plano. Se for necessário, tem que ter audiência. Uma série de questões especialíssimas desse direito recém-criado na Constituição de 88, que, nesse sentido, é praticamente recém-criado, porque realmente é um novo modelo de estruturação da relação de propriedade no âmbito da propriedade imobiliária urbana. Agora, se tudo isso fosse, quando tudo isso é feito da forma correta, tudo bem. Mas o que se está fazendo, o que se tem feito, é sempre, fora, com toda sinceridade, até mesmo São Paulo, que tem um direito urbanístico extremamente evoluído, e o município de São Paulo que estou falando, ele também tem as suas dificuldades, porque ele tem lá uma lei, a 15.115 municipal, que cria o dever de os empreendimentos pagarem contrapartida quando eles estejam nos chamados polos geradores de tráfego. Então, você paga uma contrapartida por uma situação que não tem a ver com o Estatuto da Cidade. Mas aí é uma outra questão que tem, é até que ponto isso aqui é exaustivo. O Supremo tem um acórdão também, num tema de repercussão geral, dizendo que o município pode criar novas situações, desde que não sejam incompatíveis com o plano diretor. Então, tem uma série de dificuldades. Tem muita situação que não é simples. Tem a cota de solidariedade em São Paulo também. O cara quer construir um negócio, tem que doar a área para fazer uma série de coisas desse tipo que ainda estão em construção, a meu ver. São polêmicas, duvidosas. Eu acho que o certo seria seguir só o Estatuto da Cidade ou a Lei de Parcelamento do Solo, que é a 6766. Também acho que ela é a lei referida no artigo 182 da Constituição Federal também, tá certo? Agora, o que eu acho, na verdade, é que quando a gente cai na lei do puxadinho, na lei do faz um giral aqui, me dá um dinheirinho ali, faz um não sei o quê e tal, completamente de forma descasada do plano diretor, do Estatuto da Cidade e da Constituição do 182, não só a gente está fazendo uma lei inconstitucional, o administrador que pratica esse tipo de iniciativa, que desenvolve esse tipo de iniciativa, na verdade, ele está praticando um desserviço à própria construção desse direito urbanístico, que é uma coisa nova, é uma coisa complicada, é uma coisa que tem polêmicas ideológicas, tem problemas econômicos envolvidos altíssimos, é um negócio extremamente importante para desenvolver a cidade, mas que, para que ele tenha uma construção adequada, razoável, é importante que esses ruídos, essas interferências indevidas, ilegais, com um propósito exclusivo de arrecadar para pagar funcionário, a verdade é essa, está declarado pela própria lei do puxadinho de hoje, com todas as letras, tá certo? Isso tudo realmente compromete gravemente a implantação de um modelo que já é suficientemente complexo. Eram essas considerações, não sei como é que foi o tempo aqui, se ainda tem mais tempo, se é isso aí. Mas, basicamente, eram essas ideias que eu queria trazer para a gente conversar. Obrigado, professor José Ricardo Pereira Lira. O senhor falando sobre a questão da tentativa de legalização dos atos em desconformidade com a legislação urbanística dos municípios. E veio aqui uma questão que Campos tem
tem uma prática, né, que é terrível, que além do desmembramento para lotes mínimos, extremamente mínimos em termos de área, há também a prática da criação dos condomínios, né? Pega um terreno, constrói 2 casas e não há desmembramento. E isso causou aqui na cidade, a gente está tendo um bairro que é relativamente grande, que não tem a condição de se plantar uma árvore na calçada, porque a calçada toda praticamente é feita de entrada de carro, tendo em vista que os lotes foram tão divididos, né, que você não tem espaço. O único espaço que tem da frente da casa, né, do terreno, é a entrada de carro. E aí causa uma situação dessa. Então, tem ainda a permissibilidade dessa forma também, que é terrível. Uma outra questão que eu achei interessante também, que eu sempre achei interessante, é a questão dos instrumentos urbanísticos, é a operação consorciada urbana, que ela eu acho que é o grande instrumento de compatibilização de interesses, tanto públicos, coletivos, quanto o da iniciativa privada. E aqui Campos tem o centro histórico de Campos é belíssimo, infelizmente está em uma condição de preservação bem degradado, não está muito bem conservado, e seria um grande instrumento para a gente modificar essa realidade e essa nova concepção do centro histórico daqui de Campos, trazendo de novo a importância, né, e a beleza desse centro histórico aqui em Campos. Provavelmente seria um grande instrumento para se efetivar. O grande problema é que a gente, infelizmente, se coloca esses instrumentos no plano diretor e aí os governantes acho que esquecem de ler o plano diretor, né? Eu costumo falar com as pessoas que se você quiser saber se o seu candidato é um bom candidato, olha o plano de governo dele e lê o plano diretor. Se estiver compatível, ele pelo menos acredita que o que a população escolheu é adequado, né? Que ele vai fazer o que a população desejou durante a elaboração do plano diretor. Queria agradecer ao professor. A gente tem algumas perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta. Oi? Fazer uma observação rápida. Essa questão que você falou, por exemplo, do Centro Histórico, tem um outro instituto que é super interessante também, que não está no plano diretor, não está no Estatuto da Cidade, mas está no plano diretor do Rio, de São Paulo e alguns outros, que é a chamada concessão urbanística, que você faz você afeta a área, uma concessão, o particular paga a revitalização da área lá, segundo um certo plano, e ganha o direito de explorar ali com um negócio, quiosque, não sei o quê, por um determinado tempo. Até assim, então, com isso, lá em São Paulo tem aquele bairro da Luz, né? Aquela região lá, que é uma região histórica, que está super degradada hoje, com cortiços e tudo mais, e que tem todo um projeto de revitalização com base na concessão urbanística. É isso que eu digo, é isso. Em matéria de temas controvertidos, a gente tem a outorga onerosa, tem essa que você mencionou, da operação urbana consorciada, com os CEPACs, com venda em bolsa e tudo mais, que no Rio de Janeiro, até hoje, a gente não adotou isso ainda, a gente não está sabendo usar essa ferramenta que já é tão antiga, e além dessa função urbanística, enfim, são muitas coisas interessantíssimas, polêmicas, de uma legislação moderna que não está sendo aproveitada. Sim. Inclusive, o Sérgio Weber Mansur já foi gestor aqui de Campos, já foi secretário, colocou aqui no chat para a gente, inclusive, sobre essa questão do lote mínimo, que além do problema das árvores, cria um problema de estacionamento, porque acaba que não tem estacionamento nas ruas, né? Porque toda a entrada é uma entrada de garagem, né? Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Domingues. A pergunta não está ligada diretamente à questão urbanística, né? Se a função social da propriedade é a justificativa para a reforma agrária. Não está ligado diretamente ao nosso tema aqui, que é a questão urbanística. Se os professores quiserem responder, fica à vontade. Na verdade, a questão na Constituição, né, você tem lá o artigo, do mesmo modo que a Constituição disciplina a função social da propriedade urbana e diz que ela deve atender o que dispuser o plano diretor,
a Constituição diz, no seu artigo 186, o que é a função social da propriedade agrária, entendeu? Então, ela, no artigo anterior, ela autoriza a desapropriação para fins de reforma agrária daquele bem que não atender aqueles requisitos. É claro que é tudo delimitado em lei. E aí, é claro, a propriedade, se ela não atender aqueles requisitos, ela vai poder ser desapropriada, né, para fins de reforma agrária, mediante pagamento do título da dívida agrária, lá, e mediante justa indenização. Né? Então, essa questão aqui é a posição, né, a definição, né, da questão. Mas eu queria a moldura que a Constituição insere com relação à função social da propriedade agrária. Mas eu queria só destacar 2 pontos em relação a acrescentar, né, em relação à brilhante exposição do Zé Ricardo aí. Em primeiro, em relação à questão das contrapartidas. Dizer que elas não são uma invenção do direito urbanístico, nem dos administradores. Elas existem na área ambiental de forma integral, quer dizer, qualquer processo de licenciamento, você vai verificar lá que o licenciador, o órgão licenciador, ele vai estabelecer que o empreendedor ele contribua sobre o palio, né, sobre a denominação de compensação ambiental, com questões, com valores, com obras que não representam ali a compensação daquele impacto ambiental que ele está causando. Nada mais são, às vezes, do que atuações que o poder público deveria estar fazendo e não faz, e aí se exige do empreendedor. Então, já é uma novidade que é uma questão já presente. Eu concordo plenamente, eu acho que essa questão das contrapartidas, elas viraram aí são estabelecidos aí totalmente ao arrepio do que está no plano diretor, que exatamente o microsistema do plano diretor visa estabelecer uma ideia de função social da propriedade, que eu acho, com as devidas vendas, né, que ela não encontra só a definição no plano diretor, né? Ela vai encontrar parâmetros do ponto de vista da própria legislação ambiental. Quando você, por exemplo, tem uma lei que estabelece padrões de ruído, ou uma lei que estabelece, por exemplo, uma proteção a um determinado fragmento florestal, por exemplo, como Mata Atlântica, você está criando ali naquela propriedade, a propriedade que não atenda aquilo que descumpre a lei, ela está deixando de atender a sua função social, sua função socioambiental, né, que a gente chama, né, Jefferson? Então, são limitações que vão sendo definidas do aspecto da gestão da cidade, através do plano diretor, mas também de uma sucessão de normas que não são exclusivamente relacionadas ao meio ambiente natural, são relacionadas ao meio ambiente cultural, por exemplo, o próprio... eu não entro nem na questão do tombamento. O tombamento é um instituto específico lá da administração, mas o entorno do bem tombado, enfim, uma série de limitações que podem decorrer e que vão todas essas leis, todas essas limitações, elas vão recair, significar um ônus que o proprietário naturalmente vai ter sobre a sua propriedade, né, em decorrência de atributos que sejam atributos ecológicos, né, ou atributos culturais que provenientes daquele bem e que, invariavelmente, o proprietário vai ter que arcar em prol de um valor maior, né, que é o valor social, o valor coletivo, que vem ali protegido por essas leis. Então, essas observações aí que eu queria acrescentar na verdade, foram trazidas pelo Zeca, né, mas apenas enriquecer do ponto de vista de exemplificação do tema, né, dessa questão da função social da propriedade, que também mas é bom que se diga, isso não anula o direito de propriedade. Portanto, direito de propriedade o direito de propriedade é um direito tão fundamental quanto o direito ambiental. E sempre que puderem coexistir, devem coexistir, né? Porque você não tem por que eliminar um direito, né? Quando você esvazia o direito de propriedade
O negócio aí vai na pergunta aí da questão da reforma agrária. Você esvazia o direito de propriedade do seu conteúdo econômico, você tem que pagar, você tem que desapropriar e indenizar. A gente tem a pergunta aqui do Paulo, eu não sei, provavelmente o Flávio já até respondeu a pergunta do Paulo César Silva também, mas vamos lá, o que fazer juridicamente com as construções que são levantadas em locais que eram coberturas verdes e que as construções estão em desconformidade com o plano diretor? Acho que ele quis colocar aqui como exemplo a situação de Jacarepaguá. A questão de áreas verdes, né? Áreas verdes são áreas... Você pode suprimir área verde? Pode. Quer dizer, agora, a supressão de área verde, ela vai estar condicionada ao que a lei permite, né? Quer dizer, então, por exemplo, se você tem áreas verdes que foram transformadas em unidades de conservação, você não vai poder suprimir, são áreas verdes que vão ter que... Mas essas áreas verdes, elas têm que ter atributos, né, para serem conservadas e transformadas em unidades de conservação de acordo com a lei das unidades de conservação. Em determinadas propriedades, aí varia muito. Você falou muito da questão de Jacarepaguá, né? Eu estou até com um caso interessante sobre Jacarepaguá, que é muito interessante. Porque eu sei, posso construir? Depende. Se você tem lá um fragmento de Mata Atlântica, que você tem a Mata Atlântica em elevado grau de regeneração, você não vai poder construir. Você não vai, porque para você construir, para você suprimir área verde, você precisa de licença para a supressão de vegetação. Né? E essa licença ela é concedida mediante uma compensação ambiental, de plantação e etc. E aí, mais uma vez, também volta a questão do Zeca, que é um exemplo que a gente tem num empreendimento imobiliário, que o consultor até falava, vou cumprir. Ele estava lá suprimindo a vegetação e etc. E o poder público disse, olha, a supressão da vegetação pode, mas você tem que plantar não sei quantas palmeiras lá do negócio. O que estava suprimindo era Mata Atlântica. Plantar é Mata Atlântica. Quer dizer, você tem que substituir por equivalente. Quer dizer, a ideia da compensação não é dinheiro, não é equipamento público. Equipamento público é dever do Estado. Você não pode estabelecer uma compensação. Você está desvirtuando o Instituto da Compensação como você está desvirtuando, como bem explorou o Zeca aí, quando você exige contrapartidas que, na verdade, são práticas arrecadatórias, não se coadunam. Com certeza. Ouvindo você falar, Flávio, eu lembro e falando sobre a compensação em Mata Atlântica, né, porque não é só a vegetação de Mata Atlântica que deve ser compensada, né, ela tem um tratamento diferenciado, um tratamento especial, né, e lembra aqui a grande questão que eu sempre falo, né, que o legislador, ao elaborar a lei do bioma da Mata Atlântica, esqueceu que o Rio de Janeiro só tem esse bioma. E aí trouxe um sério problema para o Rio de Janeiro, porque as compensações por supressão de vegetação no Rio de Janeiro são extremamente mais pesadas do que para outros municípios, o que aparentemente, né, pode gerar uma dificuldade na expansão urbana, ou não, ou até mesmo é um limitador da expansão urbana, e, inclusive, usando como exemplo aí a lei da regularização fundiária em APP, esqueceu, né, altera o Código Florestal, mas esqueceu da existência da lei da Mata Atlântica, o que gera um aparente conflito, mas a lei da Mata Atlântica é muito clara no que tange a compensação, não há que se pensar que se regulariza, faz a regularização fundiária e esquece qualquer tipo de compensação, né? A gente tem outra pergunta aqui do Alcinei. Políticas de zoneamento urbano e limitação excessiva à construção de prédios podem fazer com que as cidades se expandam demais e avancem demais sobre as matas? A ideia é importante que se diga, né? O plano diretor ele é um plano de zoneamento urbano, né? Quer dizer, a gente diz que o plano diretor é um macrozoneamento e as leis de zoneamento são leis de microzoneamento, né? Quer dizer, elas especificam melhor. Então, a ideia de você ter um planejamento, é uma ideia que está plasmada aí, que vem em relação ao direito urbanístico, né? Mas é uma ideia de zoneamento que vem do direito ambiental. A ideia do zoneamento urbanístico, ambiental, é exatamente você conter, preservar espaços, restringir, estabelecer vocações, ou seja, estou numa área em que está degradada, ali eu vou zonear e só vai poder ter indústria, porque eu vou botar indústria onde tem área verde, essas eu vou preservar. Então, a ideia de zoneamento é exatamente
estabelecer critérios, né? Então, evidentemente que você cria restrições, mas o zoneamento ele é para quê? Ele é para toda a cidade, então ele vai estabelecer restrições em relação a outros locais da cidade também, né? Quer dizer, então essa. E o que a gente vê em relação à questão do zoneamento, né? É que o problema não é espaço, né? O problema não é espaço. A gente vê no Rio de Janeiro hoje, com a pandemia, o momento que a gente vai viver no Rio de Janeiro hoje é severo, sendo a cidade totalmente esvaziada, porque os locais, as pessoas vão começar a trabalhar em casa, etc. Você vai ter um local com infraestrutura enorme, que é o centro da cidade, e com déficit. Perfeito. Vamos aqui. Tem mais algumas questões, algumas perguntas, a gente não vai poder atender a tudo, porque já estamos com 1h15. A Vívia está colocando aqui a questão dos empresários que desmatam para fazer construção e se fazem a compensação. Eu posso até falar, na verdade, a compensação é obrigatória, né? A grande questão é que a gente tem que ter uma relação, né, Flávio e José Ricardo? A gente tem que ter uma relação de outorga, né, do procedimento de licenciamento, de autorização e de fiscalização também. Infelizmente, a gente vê muitos empresários achando que a licença ambiental é um mero papel, e, na verdade, ela não é. E muitos órgãos ambientais que não estão estruturados o suficiente para exercer a fiscalização. Isso é um grande problema que o Brasil tem, eu pelo menos percebo isso, que acaba que o empreendedor acha que, uma vez concedida a licença, acaba todas as suas obrigações, e que, na verdade, eu costumo dizer que começa aí a obrigação, né, porque tem que cumprir todas as condicionantes, que não são poucas, dentre elas as compensações, né? E o Estado ele entra em um outro papel na fiscalização, né? Ela comenta aqui sobre o Porto do Açu. O Porto do Açu, eu não vou poder falar exatamente do tamanho da compensação, porque eu não tenho esses dados aqui no momento. Mas, por exemplo, por conta do Porto do Açu, a gente teve a criação de uma unidade de conservação, uma RPPN da Caruara, que é importantíssimo para a revegetação de um resíduo de uma área de restinga que estava sendo totalmente degradado naquela região. Eu não sei se a proporção foi igual ao impacto produzido, mas houve a compensação, né? Eu não sei se os professores querem fazer mais alguma colocação nesse sentido também, sobre a pergunta da Vivian. Apenas a Vivian fala um negócio interessante, ela coloca aqui. E os empresários que desmatam para fazer uma construção de indústria e fazem a compensação. É sempre assim que funciona. Na verdade, a questão não é um desmatamento, né, Vivian? Quando uma empresa vai fazer um empreendimento, ela para de suprimir a vegetação, ela precisa da autorização. E ela vai, e no procedimento de licenciamento, se é lícito a supressão de vegetação, né, e em muitos casos é lícito, o que ela faz? Ela compensa isso. E a ideia da compensação é exatamente isso que o Jefferson falou. A ideia é trocar por um equivalente, ou seja, ele vai desenvolver uma atividade produtiva, sim, mas o impacto que ele vai causar ele vai ser compensado. De como? Através do plantio de mudas. Então, eu vou suprimir vegetação de Mata Atlântica. Então, tá, tudo bem. Então, eu vou reflorestar uma área degradada com muito mais mudas de Mata Atlântica do que aquela área que eu vou suprimir. Então, eu vou compensar aquele impacto que eu estou causando. Então, a atividade produtiva, quando ela vai ser licenciada, e se ela for licenciada, a pressuposição é que ela é uma atividade ilícita. E é por isso que ela acarreta essa compensação. Quando a gente fala em desmatamento, a gente está falando em uma palavra que envolve a supressão ilegal sem autorização. E isso é crime ambiental, entendeu? O empresário que suprime, que desmata, ele é um criminoso. E por esse fato, ele tem que ser punido. A supressão de vegetação com autorização ela vai ser permitida na medida em que a lei autoriza. O Jefferson citou um exemplo aí. Mata Atlântica, por exemplo, tem casos em que você não pode suprimir, entendeu? Você pega uma vegetação de Mata Atlântica estágio secundário avançado de regeneração, Mata Atlântica secundário estágio avançado de regeneração, eu só vou poder suprimir por utilidade pública e interesse social. Isso aí. Gente,
não tem mais pergunta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do doutor Flávio Ramelli, do doutor José Ricardo Pereira Lira. Acho que foi um evento belíssimo. Nós tivemos 191 inscrições e tivemos aqui a presença, aí chegamos aí a um total de 115 participantes. Eu acho que foi um sucesso, né? Mais uma vez, agradecer mais uma vez aos professores. Foi muito bom. Espero que tenhamos outras oportunidades, né? Agradecer a presença de todo mundo e é isso, né? Fico muito contente e gostaria de passar a palavra tanto ao doutor Flávio para suas considerações finais, quanto para o doutor José Ricardo. Por favor. Bom, eu então queria agradecer, eu fiquei aqui. Eu acho que o tema foi interessante, porque na hora das perguntas, tudo se encaminhou muito mais para o aspecto puramente desse ambiental das matas, de desmatamento, essas questões todas. Eu acho que é interessante a busca de uma reflexão, aí eu acho até da academia para o mundo prático, né, a vida real, entre a distinção entre as contrapartidas, né? Uma coisa é realmente desmatar e compensar e fazer essas coisas todas no plano. A outra coisa é o pagamento em pecúnia pelo direito de construir. A outra coisa é a contrapartida urbanística em natura. Eu vou autorizar um empreendimento mediante a construção de um viaduto público numa área pública. São tantas variáveis que eu acho que seria importante segmentar e cada uma ter realmente a sua estrutura dogmática, as suas regras próprias, porque são institutos diferentes, com finalidades diferentes, com bens jurídicos tutelados diferentes. Então, eu diria isso. Eu acho que realmente esse aspecto mais do ambiental puro, no sentido mesmo de proteção da natureza, das coisas da natureza, é uma situação extremamente complexa e diferente da outra que diz respeito ao direito de construir e coisas desse tipo. Eu acho que vale a pena essa reflexão aí oportuna em outro momento. Mas eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, falando e pensando, né? Que a gente vai falando, pensando, ouvindo e mudando, às vezes, de opinião e caminhando, né? Muito obrigado a todos. Obrigado. Flávio, por favor. Jefferson, Zé Ricardo, queridos colegas aqui que até essa hora nos acompanham, uma satisfação enorme estar com vocês aí, ouvir as considerações de todos, né? Quero agradecer o convite, manifestar minha satisfação de estar aqui nesse espaço e ladear aí essa preocupação do Zeca. Eu acho que a gente está aí, as contrapartidas, né, as hipóteses previstas no Estatuto da Cidade, elas são muito claras, né? E a gente tem que a gente tratar as questões ambientais, né, as compensações, né? Esse caráter elástico das compensações no âmbito do licenciamento ambiental tem gerado controvérsias, né? No próprio licenciamento ambiental e tem sido utilizado de um modo desvirtuado no âmbito do licenciamento urbanístico também, né? Então, é um momento realmente da gente repensar isso, da gente ter uma perspectiva bastante baseada, né, amparada na segurança jurídica, porque o que se quer é efetivamente a proteção, mas, ao mesmo tempo, a segurança jurídica daquele que vai empreender, né, de forma que você possa ter uma cidade melhor e uma cidade legal, onde o plano diretor ele sirva de base, né, de norte, né, e evite-se esses absurdos que a gente está vivenciando em todas as cidades, né, onde vou citar um exemplo aqui, Zé, para falar de meio ambiente urbano. Uma coisa é o empreendedor empreendedor urbano ser obrigado a construir uma alça viária em razão do impacto que ele causou no trânsito local. A outra coisa é exigirem que o empreendedor construa do outro lado da cidade 2 estradas, porque o poder público não tem dinheiro para construir. Então, são coisas completamente distintas, né? E são coisas que têm que ser tratadas e verificadas, tanto no plano do licenciamento quanto no plano do Estatuto da Cidade, de forma bastante rigorosa. Obrigado.
Antes da gente encerrar, também gostaria de agradecer a toda a equipe da OAB, da 12ª Subseção, na pessoa do Edmar Soares, que foi incansável aí na coordenação para as inscrições e está aí com a gente também, coordenando os trabalhos aqui na plataforma também com a gente. Então, gostaria também de registrar esse agradecimento. Mais uma vez, agradecer aos palestrantes, agradecer a todos os presentes que permaneceram até esse momento, aos que saíram anteriormente, e torcer para que em breve possamos estarmos juntos da forma presencial também, né? Que também é muito boa também, que trocamos informações e comemorações ao final, né? Muito obrigado a vocês, um grande abraço, fiquem bem, um abraço a todos. Obrigado.